Desejo cumprimentá-los a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos fazer uma leitura bíblica no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 25 e o versículo 14 a seguir. Enquanto os irmãos procuram a passagem bíblica, eu quero externar aqui minha gratidão a Deus por mais uma vez estar aqui junto com os irmãos para cultuá-lo ao Senhor Jesus. Também quero louvar a Deus pelo evangelista irmão Joabe, que Deus abençoe, o pastor aqui da sede, juntamente com todos os obreiros, a banda, toda a igreja, que Deus abençoe de uma forma especial, e também ao meu amigo Márcio, que me convidou, né, Márcio? Deus te abençoe. Estamos aguardando a sua visita lá na mineração. Mateus 25 e 14, os irmãos que acharam, digam, eu vou para o céu. Os irmãos que não acharam, digam, eu vou também. Assim nos diz a palavra, porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos, granjeou também outros 2. Mas o que recebeu 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Amém. Podem tomar o seu assento por bondade? Eu tenho uma palavra de Deus, o Espírito Santo ministrou ao meu coração essa tarde, para compartilhar junto com a igreja nessa noite. Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações através da palavra eterna. E o tema que eu quero falar em breves palavras, ele vai permear referente ao sentimento que nós temos chamado medo. Sentimento de medo, que tanto ataca o ser humano, né? Que tantas vezes bate no nosso coração, independente de idade, de nacionalidade, de cultura, enfim, de sexo, independente de quem for, novo, velho, o medo muitas vezes ele bate à nossa porta. E nessa palavra eu quero compartilhar com os irmãos algo que Cristo tem para nós vencermos o medo no nome de Jesus. E quando nós olhamos essa palavra aqui dos talentos, nós vamos ver que essa parábola é referente a presentes que Deus dá para os homens. Aqui está dizendo talentos, ou seja, dinheiro naquela época. Embora no nosso contexto atual a palavra talento também se refere a talento humano, né? Tocar, pregar, construir, fazer artes como pintar, compor, poemas, livros. Cada pessoa tem um talento diferente. Um pedreiro é um talento que Deus deu para aquela pessoa, daquela pessoa desenvolver uma casa, de fazer um prédio, uma construção, um advogado, um psicólogo, um médico. São invariáveis os números de talento que Deus dá para o ser humano. Só que aqui, nessa parábola que Jesus está contando para os seus discípulos, ele se referia a dinheiro. E Jesus, ele dá dinheiro, ou melhor, ele dá talento, ele dá presentes para o seu povo. Nós vamos contemplar isso nessa parábola. Só que antes da parábola, dos presentes, dos talentos, que esse Senhor, que se refere a Jesus, dá para os seus servos, os seus discípulos, os seus amigos, antes dessa parábola tem uma parábola muito conhecida da igreja, que é a parábola das 10 virgens. E quando eu meditei nessa palavra, eu comecei a meditar na palavra que vinha anterior, é uma coisa comum de todo mundo que vai ler a palavra de Deus, que analisa o texto e o contexto, né? E o contexto anterior é a parábola das 10 virgens. E eu comecei a perceber que Jesus conta essa parábola dizendo que tinha 10 virgens esperando o noivo vir, o noivo tarda, as 10 virgens dormem,
de repente se ouve uma voz, aí vem o noivo, todo mundo se acorda, as 10 virgens se acordam, mas 5 delas eram loucas, não eram prudentes e não levaram azeite consigo. As outras 5 levaram azeite consigo. E para ir com as suas lamparinas acesas, junto do noivo, que representa Cristo, precisava ter as lamparinas acesas, ou seja, precisava ter o azeite para manter as lamparinas acesas. Aquelas 5 que manteram o azeite, as lamparinas acesas, foram após o noivo, entraram no reino do noivo. As 5 que ficaram atrás, com as lamparinas apagadas, chegaram mais tarde, mas não tiveram a oportunidade de entrar no reino do noivo. E nós bem sabemos que na Bíblia Sagrada, o que simboliza o azeite, irmãos? O Espírito Santo de Deus. E eu comecei a pensar que antes da parábola dos presentes, dos talentos, Jesus nos ensina uma parábola da importância do azeite, ou seja, da importância da presença de Deus nas nossas vidas. Antes de nós recebermos a bênção, Deus quer nos encher. Antes de nós, igreja, receber os presentes de Deus, nós temos que receber o Deus do presente. Antes de nós obtermos a bênção, nós temos que ser cheio do Deus da bênção, do dono da bênção. Por quê? Porque você só vai saber administrar o presente que Deus te deu quando você estiver cheio do Deus que é o dono do presente. Você só vai conseguir ser bem-sucedido naquilo que Deus colocou na tua mão quando a sua vida estiver junto do Deus que planejou tudo, que colocou tudo na tua vida, que fez tudo perfeito, que conhece todas as coisas, que está em você. Então, mais importante que nós recebermos os presentes de Deus é estarmos juntos com o Deus do presente, é estarmos cheios do seu Espírito Santo de Deus. Porque quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, com presente ou sem presente, com talento ou sem talento, com pouco talento ou com muito talento, nós estamos dando glória a Deus, nossa alma está feliz, está contente, está se regozijando no Senhor Jesus. Nós não damos glória a Deus pelos presentes, nós damos glória a Deus porque o Deus do presente habita dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de você. O Espírito Santo habita dentro do teu coração. Então, o mais importante daquilo que Deus nos dá é estarmos com Deus. E depois que Ele traz essa verdade, a importância do azeite, Ele entra nessa parábola. E essa parábola, Ele vai dizer que um senhor se ausenta da sua cidade e Ele chama 3 servos. E ao primeiro servo, Ele dá 5 talentos. Ao segundo servo, Ele dá 2 talentos. E ao terceiro servo, ele dá 1 talento. Nós lemos isso. O primeiro servo que recebeu 5 talentos, pega aqueles 5 talentos e vai granjear, ou seja, ele vai negociar os 5 talentos e ganha mais 5. O que recebeu 2 talentos, ele vai negociar também e vai ganhar mais 2 talentos. E o que recebeu 1 talento, ele vai enterrar na areia. Eu não sei o que Deus te deu, mas eu conjecturo aqui comigo. Primeira coisa, Deus te deu fé para vir nesse culto. É um talento, é um presente de Deus. É uma dádiva divina. Deus te deu uma igreja para te cultuar. Deus te deu uma família. Deus te deu um pai, Deus te deu uma mãe, Deus te deu um filho. Deus te deu uma filha. Deus te deu saúde. Deus te deu condição para você vir aqui nessa noite. Tudo isso é presente de Deus para as nossas vidas. Tudo isso é talento que Deus deposita dentro de nós. Deus deu para você ministério, Deus deu para você chamado, Deus deu para você capacidade para desenvolver muita coisa na face dessa terra. Seja muita ou seja pouca, mas Deus te deu algo sim. E o que tinha 5 recebeu esses presentes de Deus, negociou. O que tinha 2 também negociou. Quando o Senhor veio, aquele que tinha 5 e negociou e ganhou mais 5, ou seja, tinha 10, chegou diante do Senhor e apresentou. Olha só, Senhor, o Senhor me deu 5 e eu negociei mais 5, está aqui os 10. O Senhor olha para aquele servo e diz assim: bom está, servo.
Foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. De repente vem aqueles outros 2, que ganhou 2 talentos, melhor dizendo, que negociou mais 2, veio com 4, e entregou os 4 perante o seu senhor. O senhor olha para aquele servo e diz, bem está, servo bom, servo fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. E aí eu comecei a pensar, um chegou com 10 e recebeu um elogio. O outro chegou com 4 e recebeu o mesmo elogio. Aí eu comecei a calcular que no reino de Deus, o que importa não é a quantidade que você tem. O que importa não é o quanto que você faz, não é o tanto que você canta, não é o tanto que você prega, não é o tanto que você contribui, não é o tanto que tem na sua conta bancária, não é tanto quanto as pessoas te conhecem, não é tanto quanto a tua fama está espalhada, nada disso tem peso no reino de Deus. O que tem peso no reino de Deus é a intenção do teu coração de servir ao Senhor. O que tinha 10 e o que tinha 4 receberam os mesmos elogios. Por quê? Porque o Senhor não está contemplando a quantidade, Ele está contemplando o coração. Ele está contemplando a alma. Ele está contemplando a intenção. Você pode vir fraquinho, você pode vir assim, achando que não é ninguém, achando que é um excluído, achando que não tem importância, mas Deus, Ele contempla dentro de você, Ele contempla a intenção que você tem de adorar a Deus. Oh, glória! Deus não vê como o homem vê. Você lembra daquela viúva? Ela foi depositar lá a sua oferta na coletoria, e Jesus sentou bem na frente da coletoria junto com seus discípulos, e todos os ricos vieram depositar suas grandes fortunas na oferta. E depositavam bastante fortunas, bastante fortunas. De repente apareceu aquela viúva com quantas moedas, quem lembra? 2 moedas. Quando aquela viúva deposita as 2 moedas, Jesus para tudo. Que interessante, né? Jesus parou tudo, chamou os discípulos. Tem um negócio para explicar para vocês, tem uma lição. Fala, Jesus. Vocês viram as pessoas depositando os dinheiros? Vimos. Pois bem, quero perguntar para vocês, estou conjecturando eu, quem vocês acham que depositou mais? Uma conjectura minha. Eles devem ter pensado, poxa, deve ter sido o fariseu fulano de tal, depositou 1000 denários. Jesus olha para a viúva e diz assim, não. Ou melhor, Jesus olha para os discípulos e diz, não. Quem mais depositou nessa coletoria foi essa pobre viúva com apenas 2 moedas. Mas por que, Jesus? Porque ela depositou tudo que tinha, ela depositou com o coração. Glória a Deus. Jesus está olhando o teu coração, não te preocupa com as quantidades. O profeta já dizia, faze tudo que Deus colocar na tua mão, mas faze conforme as tuas forças. E o salmista vai dizer assim, o Senhor conhece a nossa estrutura, e Ele lembra que nós somos pó. Ele conhece a tua limitação, Ele conhece as tuas forças, Ele conhece tudo sobre você. Apenas entregue o teu coração na mão do Senhor, que Ele contempla a tua alma para a glória do nome dEle. Amém, irmãos? O que tinha 5, fez 10, o que tinha 2, fez 4, receberam os mesmos elogios do Senhor que representa Jesus Cristo. E aquele que tinha 1, irmão, ele enterrou o seu talento. Aquilo que Deus deu para ele, ele resolveu enterrar. Tudo bem, enterrou o seu talento, mas o que me chama a atenção não é o fato de ele só enterrar o seu talento. O fato é a motivação que levou ele a enterrar aquilo que Deus deu. O que levou ele a pegar aquilo que Deus deu na vida dele e esquecer, desacreditar, perder as esperanças, enterrar. E quando eu leio o versículo de número 25, eu vou entender o porquê que ele enterrou o seu talento. E o versículo de número 25 vai me dizer que ele enterrou o seu talento porque ele estava com medo. Ele estava atemorizado, com medo do seu Senhor. E quem sabe nós entramos aqui com medo de alguma coisa, com medo do amanhã, com medo do que vai acontecer, com medo daquilo que vai acontecer na nossa família, com os nossos filhos, no nosso ministério, com medo do que vai acontecer da nossa saúde. Até outro dia nós estávamos com medo de quem ia ser o presidente. E muitas vezes esse medo faz nós enterrar a preciosidade que Deus colocou em nós.
Muitas vezes esse medo faz enterrar o talento que Deus colocou na sua mão. E o medo, de certa forma, é bom. Na Bíblia Sagrada, ela vai dizer que não é bem medo, é prudência. Mas vamos dizer medo é saudável. Porque você pensa bem, quando nós estamos na BR-101, exemplo, eu não ando a mais de 120, salvo em casos específicos, né? Mas Jesus já me perdoou, já pedi perdão para Ele. Mas a 150, 160, você já pensou? Ah, mas é legal, mas eu tenho medo de bater, de morrer. Então o medo muitas vezes ele nos protege. Você vai tomar um banho de mar, você não vai até muito no fundo, porque você tem medo de se afogar, ou seja, o medo está te protegendo. Eu, por exemplo, não vou no Beto Carreiro, porque eu tenho medo de andar naqueles negócios lá, que só serve para dar medo mesmo. Não tem mais nada para aquilo, né? Porque eles dizem que andam naquelas montanhas russas e não se vê nada, não se enxerga nada, e tem outros que fecham o olho, né, Márcio? E aí resolve o quê? Eles embarcam, fecham o olho, eles tiram as fotos, né? Ou seja, eu penso comigo que aquelas pessoas vão na montanha-russa, fecham o olho de tanto medo, só para depois dizer para os amigos, eu fui na montanha-russa. Eu não vou, porque eu tenho medo daquele negócio descarrilhado, daquela Big Tower passar direto e nós todos morrer. Então, esse medo que eu tenho é para me proteger. Só que quando o medo ele se torna excessivo, ele, em vez de proteger, ele destrói. Ele apaga o brilho que Deus colocou na sua vida. Qual é o mal do século? Não é a depressão? E o que o depressivo faz? Ele não se esconde, ele tem medo da sociedade. Outro mal do século, a síndrome do pânico. O que é a síndrome do pânico? Medo de tudo. Tem medo de sair na rua, tem medo que o carro vai bater, tem medo que vai morrer, se dá uma dor no pescoço, na perna, já pensa que é câncer. Tem medo de tudo. Mas Jesus está aqui para dizer para você, não temas. A Bíblia é recheada de não temas, porque ela sabia que o ser humano é cheio de medo, cheio de temores, cheio de incertezas, mas o Senhor é a verdade na tua vida. E eu vim aqui te dizer uma mensagem de Deus, não temas. E é tão interessante, irmãos, que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos várias pessoas com medo. Você lembra quando Jesus estava no monte, lá com aqueles discípulos, e ele estava com os discípulos e a multidão, ele pega os discípulos e manda atravessar o mar da Galileia, e os discípulos embarcam no barco, e começam a atravessar o mar, e de repente vem uma tempestade muito forte, e o barco começa a ir açoite, começa a balançar, e está todo mundo com medo. O Pedro, que era um navegador experiente, também fica com medo. Porque quando as ondas da vida vêm atacar você, irmão, não tem super crente, super-homem, não tem mulher maravilha que não trema na base. E o mais interessante é que o medo, olha só, o medo, ele faz ver coisas que não existem, né? Porque quando eles estavam no barco, e as ondas estavam açoitando o barco, e Jesus lá da montanha, vendo tudo aquilo, vendo o medo deles, Jesus está vendo o teu medo. Ele está vendo a tua preocupação. E aí Jesus vem sobre as águas. E eles estavam com medo. De repente eles olham, o que eles dizem que é? Um olha para o outro e diz, puxa vida, se já não bastava esse problema, já não bastava essas ondas, esse barco balançando, nós prestes a morrer, ainda me aparece um fantasma aqui. Bom, não existe fantasma, né? Então o medo muitas vezes faz nós enxergarmos coisas que não existem. Você pode ver, muitas vezes, casais que têm medo de um perder o outro, eles veem coisas que não existem, eles veem ciúme que não existe. As pessoas que estão com medo, muitas vezes, vê problemas onde não existem. E quem sabe você está passando por uma luta, por um mar que está balançando o seu barco, e o medo está fazendo você enxergar uma coisa muito pior daquilo que é. Quem sabe você está passando por uma dificuldade e devido ao medo, à pressão, você está enxergando essa dificuldade muito maior do que realmente ela é. Mas eu quero dizer que Jesus está chegando sobre as águas. Quando ele vê todos os discípulos com medo, pensando ser um fantasma, a primeira coisa que ele diz
é o seguinte: não temais, oh glória, sou eu, tende bom ânimo. Ele não diz sou eu, não, ele diz uma palavra de ânimo. Não temais, não tenha medo, tenha bom ânimo, tenha coragem, porque eu cheguei. E aí o Pedro ele é fantástico, né? O Pedro ele é fantástico. Porque o Pedro até então estava com medo. O Pedro ele é sempre de um extremo para o outro, achando que era o fantasma. Agora que ele viu que é Jesus, no fundo ele tinha uma dúvida, então ele diz: mestre, se for o Senhor, então me manda eu ir até contigo. Jesus olha para Pedro e diz assim: venha. Pedro então começa a andar sobre as águas, olhando para o mestre. Mas enquanto Pedro está andando sobre as águas, olhando para o mestre, ele também tem medo. Porque quem se aventura na fé, irmão, ele passa por dificuldades que ninguém passa. Quem se aventura na fé, ele passa por circunstância que ninguém passa. Quem tem coragem, igual Pedro teve coragem, de dar um passo sobre as águas, ele corre o risco de afundar aonde ninguém afundou. Por isso que muitas vezes você passa por problemas que ninguém passa, porque você está caminhando sobre um espaço de fé. E sobre um espaço de fé muitas vezes dá medo, porque fé é aquilo que não se vê. E você acredita. E Pedro teme a bravura do mar e começa a afundar. Jesus então chega diante de Pedro, toma Pedro pela mão e olha nos olhos de Pedro e diz assim: por que você teve medo? Não fui eu que mandei você vir? Não fui eu que ordenei a palavra? Jesus está olhando para você dizendo assim: por que você está com medo? Não é Ele que te chamou? A palavra não é Ele? Não é Ele que te garante vitória? O nome dEle não está acima de todo nome? Por que você está com medo, irmão? Se quem mandou ir no barco foi Ele, e quem chamou Pedro foi Ele. Quando Ele chama, irmão, pode ter certeza, Ele se responsabiliza. Quantos aqui querem sentir o abraço de Jesus essa noite? Jesus quer abraçar a tua alma, Pedro. Quer te levar de novo para o barco e quer continuar a navegação contigo. Oh, glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, e medo, ele não ataca só os novos na fé ou aqueles que não são crentes. Não, ele ataca todos. Desde o maior ao menor na fé. Pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, auxiliares. Não existe. Às vezes criamos assim uma utopia, né? De que o pregador, o pastor, ele é um super-herói, mas não. Tanto é que muitas vezes a gente até tem ouvido falar de pastores em depressão, com medo, pedindo a morte. Irmão, isso é demônio. Não, irmão, nem sempre. Você quer ver que nem sempre é? Deus levantou um homem na terra de Israel chamado Elias. Elias ele vai profetizar contra o atual rei de Israel, Acabe, que era casado com Jezabel. O rei Acabe e Jezabel estavam pervertendo os caminhos do Senhor. Elias então chega com uma palavra de Deus dizendo assim: olha, não vai haver chuva mais, segundo a minha palavra que Deus me deu. Quando Deus vê a coragem do profeta, Deus olha para Elias assim: Elias, te joga, foge, porque eles vão querer te matar. Elias foge, passa 3 anos fora do território de Israel, é sustentado por uma viúva, sustentado por corvos, enfim. Depois ele volta, a terra estava seca. A terra estava árida por causa que o profeta profetizou que não haveria chuva. Ele se apresenta a Acabe. Acabe então contempla Elias e Elias faz uma proposta para Acabe. Acabe, é o seguinte: eu quero fazer uma proposta para vocês e para o povo. Vamos subir no monte e vamos preparar um altar, e aquele que descer fogo do céu, esse vai ser o Deus verdadeiro. Se o Senhor descer fogo do céu, é porque Ele é Deus. Agora, se Baal, na qual vocês estão servindo, descer fogo do céu, é porque Baal é Deus. Todo mundo gostou. Subiu lá 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azera. Elias subiu, fizeram um altar. Os profetas de Baal começaram a clamar a Baal. Fizeram ali o seu altar, colocaram as pedras, colocaram os animais. Começaram a clamar, a clamar, a clamar. Baal não respondeu. Passaram meio dia clamando. Elias mandou parar tudo. Primeira coisa que Elias fez: consertou o altar do Senhor.
Teve intimidade com o Deus do fogo. Antes do fogo tem que ter intimidade com o Deus do fogo. Consertou o altar de Deus. Mandou todo mundo se calar e disse assim: Deus, eu quero fazer só uma oração simples e tranquila. Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, o Senhor está vendo tudo isso aqui. Eu quero pedir que o Senhor se manifeste agora, que o Senhor mande fogo do céu. A Bíblia vai dizer que imediatamente Deus mandou fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu o altar, consumiu a água que Elias tinha mandado colocar, e todo mundo adorou o Senhor. Glória a Deus por isso. De repente os profetas de Baal começam a fugir. Elias olha para o povo, olha para os profetas assim: correm atrás deles, vamos matar ele. Todo mundo começa a correr atrás dos profetas de Baal, pegam eles lá embaixo e matam os profetas de Baal. Quando Jezabel, mulher de Acabe, rei de Israel, tem conhecimento que Elias mandou matar os profetas de Baal, Jezabel diz o seguinte: olha, manda um recado para Elias. Assim como ele matou os profetas, eu vou matar ele. Elias, o profeta de Deus, que fez fogo descer do céu, que profetizou que não haveria chuva, que foi sustentado por corvos, que multiplicou azeite. Quando Elias recebe essa ameaça, você sabe o que ele faz? O grande profeta, o grande homem usado por Deus, ele foge para o deserto com medo e se deita debaixo de um pé de zimbro. E você sabe o que ele pede? Ele pede a própria morte. O grande profeta de Deus. Muitas vezes o medo assola você e você diz assim: ah, meu Deus, o que está acontecendo? Muitas vezes isso acontece na nossa vida. Ele deita embaixo do pé de zimbro, pede a própria morte. Deus manda um anjo, coloca lá pão e água, chama Elias, diz assim: Elias, come e bebe. Elias olha, come e bebe, dorme de novo. O anjo vem de novo, chama Elias de novo e diz assim: Elias, levanta e anda, porque muito grande é a tua caminhada. Não temas, Elias, fui eu que te chamei. Você pensa que agora Elias volta para a batalha? Não volta, o medo era grande, irmão. Em vez de Elias voltar para a batalha, voltar para o seu povo, voltar à sua função de profeta, Elias continua a viagem e vai para a caverna. Se esconde na caverna com medo. E diz assim: não, Senhor, chega, não sou melhor do que meus pais. Daí o Senhor diz assim: Elias, vai na porta da caverna que eu quero falar contigo. Elias vai na porta da caverna e a voz de Deus fala com Elias. De repente vem do céu fogo, mas a voz de Deus não estava no fogo. De repente vem do céu terremoto, mas a voz de Deus não estava no terremoto. De repente vem do céu um vento forte, mas a voz de Deus não estava no vento forte, porque para acalmar o coração de Elias não havia necessidade de fazer barulho. Muitas vezes para acalmar o teu e o meu coração não precisa barulho, não precisa reteté. Não estou falando mal contra isso, é bom que aconteça, mas muitas vezes para acalmar o nosso medo tem que acontecer o que aconteceu com Elias. A Bíblia vai dizer que uma voz mansa e suave falou ao coração de Elias: vai, Elias, fui eu que te chamei. A voz do Senhor está te convidando para você levantar a cabeça, dar valor naquilo que Deus te deu. Irmão, mas é só um talento, eu não sei se eu vou dar conta, eu vou ter medo, eu vou me esconder. Não, irmão, se Deus deu para você, é porque Ele sabe da capacidade que você tem para desenvolver aquilo que Deus deu, senão Ele não ia dar. E tem outro, o talento é de Deus. Então basta você colocar em prática que a responsabilidade de dar produtividade é Deus que vai dar. Basta você começar a ter esperança novamente na sua casa, na sua família, em você mesmo, não pelas suas próprias forças, mas porque Deus colocou dentro de você o Espírito Santo do Senhor. Basta você começar a acreditar de novo no ministério que Deus te deu, levantar a cabeça e dizer assim: seja 5, seja 2 ou seja 1, eu vou colocar em prática, porque quem me deu foi o Senhor. Oh, glória a Jesus. É porque muitas vezes, irmão, muitas vezes a gente fica assustado. O Nelson Mandela, o revolucionário africano que muito gostava da educação, saudoso, reconhecido, ele vai dizer o seguinte: a coragem não é a ausência do medo. A coragem é o triunfo sobre o medo. O medo vai vir para todos.
mas basta a cada um confiar ou não no Senhor para triunfar sobre o medo e garantir a vitória no nome de Jesus. Quantos querem triunfar junto com Deus nessa noite? Glória a Deus. É até às 9, né, irmãos? Se coloca de pé em nome de Jesus. Irmão Sérgio, irmã Márcia, pode preparar um louvor? Quero convidar você. Deus te tem capacitado, Deus te tem te abençoado. Várias coisas, irmãos. Eu quero convidar você que quer dar valor, bem sincero, bem objetivo. Se você que quer, você quer reconhecer, eu quero dar valor naquilo que Deus me deu. Seja na minha família, no meu ministério, seja no talento que for. Como o talento aqui era referência a dinheiro, eu posso aplicar em tudo que Deus te deu. Quero convidar você que quer dizer para Deus assim: Deus, eu quero levantar a minha cabeça e eu quero confiar naquilo que o Senhor depositou na minha vida. Eu não quero mais me achar um coitadinho, andar de cabeça baixa. Não. Eu quero levantar a minha cabeça, eu quero abraçar esse único talento que o Senhor me deu. E quero dizer o seguinte: eu vou avante, porque quem deu foi Deus. Eu quero convidar você a se chegar até aqui na frente. Se você quiser, com toda a liberdade, você que ouviu a palavra, nós vamos estar orando por você mais uma vez aqui nessa noite. Não é fácil. Jeremias, quantos irmãos vêm? Jeremias recebeu um chamado do Senhor para ser profeta. Mas ele era filho de sacerdote, ou seja, ele ia ser um sacerdote, porque filho de sacerdote era sacerdote. Quando Deus olha para Jeremias e diz assim: você vai ser profeta, eu te escolhi no ventre da tua mãe, Jeremias. Jeremias treme, diz assim: não, Senhor, eu sou uma criança. É claro que Jeremias treme, era mais fácil ser sacerdote, que só sacrificava a Deus e apresentava a Deus para o povo, e o povo para Deus, do que ser um profeta que pregava a palavra para uma nação corrompida como Israel. Quem é que não ia temer ter que entregar as mensagens de Jeremias? Jeremias diz: eu sou só uma criança, estou com medo, Senhor, sou tão pequenino, sou tão imaturo, sou tão fraco. Aí o Senhor olha para Jeremias e diz assim: olha só, Jeremias, quem vai te dar as palavras sou eu. O lugar aonde tu tem que ir é eu que vou mandar. O lugar onde tu tem que voltar é eu que vou te trazer. Tudo que eu te mandar tu dirás, onde que eu te enviar tu irás, e eu serei contigo, Jeremias. Não diga sou uma criança, para com isso, Jeremias. O chamado é meu, o talento é meu. Aquilo que está na sua vida, irmão, foi Deus que te deu. Quero que você chegue na sua casa hoje. Eu quero que você primeiro faça aqui, olhe para você mesmo, assim: eu estou aqui, Jesus me deu condição, Jesus me deu presente, Jesus me deu a fé, me deu a graça, e eu quero dar valor nisso que Deus me deu. Pois eu quero que você olhe para tudo que você tem, porque a gratidão é o segredo da vitória. Foi o que Jesus falou: vocês foram fiel no pouco, sobre o muito eu vou colocar vocês. E eu quero que vocês olhem e digam assim: muito obrigado, Jesus, eu vou dar valor naquilo que tu me deu. Oh glória! E eu vou louvar o Senhor, e eu vou acreditar naquilo que tu me deu. Feche seus olhos que nós vamos orar nessa noite enquanto o conjunto canta. Quando todos aleluia. Os meus medos, Espírito de Deus, nós dependemos de Ti, no poder do nome de Jesus. De bronze, e parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em Ti,
sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E eu sei o tempo. Entrega os teus medos, as tuas preocupações. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Este tempo é necessário para te amadurecer. Tudo tem um propósito. E depois tem novidade para você. Oh, glória! Eu cuido de ti. Nessa noite, Espírito Santo de Deus, o Senhor que é o Consolador, o Senhor que dá vida, o Senhor que gera vida, o Senhor que abençoa, o Senhor que renova, que restaura. Pai, é no teu nome, Jesus Cristo, que eu intercedo pela tua igreja nessa noite. Pessoas que entraram por essa porta atemorizadas, com medo do dia de amanhã, com medo do seu futuro, com medo daquilo que possa acontecer na sua casa, na sua família, na sua vida. Deus consola, Deus reaviva, Deus fortalece a nossa fé, para que nós depositemos tudo nas tuas mãos, sobre o dia de amanhã. O chamado é teu, os talentos são teus, tudo aquilo que o Senhor nos deu para te servir. Se o Senhor nos deu, é porque o Senhor sabe que nós somos capazes de desenvolver, de cumprir o teu propósito, o teu chamado sobre a face dessa terra. Por isso nos dá coragem, nos dá força, nos dá vigor. No nome de Jesus eu peço a tua bênção, a tua graça, o teu poder sobre nossas vidas, através dessa mensagem, através dessa palavra. Que o teu nome seja glorificado em tudo e que essa obra continue indo avante, no nome de Jesus, para a glória do Senhor.